Amados, ah, eu quero chamar a sua atenção para o texto de Marcos 8, 34 a 38. E eu quero, em poucos minutos, lhe apresentar esse texto que nos fala do discipulado como sendo algo que exige um preço a ser pago. Daqui a algum tempo nós vamos estar estudando na Escola Bíblica Dominical o livro do pastor Jonas Madureira com o nome O Custo do Discipulado. Há um preço a ser pago para seguir a Jesus. E aí eu pensei nessa mensagem, por isso que eu vou estar rapidamente passando algumas considerações sobre o que vem a ser discipulado. E eu optei de usar essa mídia que fala de impostos, de taxas a serem pagas. Então, um retrato aí de dois homens preocupados por conta das taxas, dos impostos. O discipulado precisa ser levado a sério, porque exige, de fato, um comprometimento. Eu não quero ficar assim, lamuriando nesse início da minha fala, acerca do nível de comprometimento da atual geração de cristãos em relação ao discipulado. Porque eu poderia estar realmente falando de que temos muito que avançar. Nós vemos, amados, aqui, ali e acolá, alguns lampejos de avivamentos. Eu nem sei se a gente poderia chamar de avivamentos ou focos de despertamento. Mas, no geral, amados, nós temos vivido um tempo de sequidão, de mornidão. Eu desafio você a ler, por exemplo, a pastoral no boletim que escrevi com o tema Saia do Comodismo. E é fato, amados, é fato. Nós temos na igreja uma geração de adolescentes com baixo compromisso em relação à palavra de Deus, ao batismo. Alguns são batizados, mas se comportam como se não fossem. De jovens também, secularizados. Jovens secularizados. Adultos comprometidos com as suas agendas pessoais. Pessoas, amados, homens e mulheres, que deixaram de entender o seguinte. Preste atenção. Eu não tenho uma vida normal, natural, e dedico parte do meu tempo em realidades espirituais. Isso é errado. Eu sou um homem espiritual, comprometido com valores espirituais e que, por algum tempo, eventualmente, também tenho meus compromissos naturais. A lógica é essa. Por isso que Jesus elevou o discipulado a um nível de comprometimento alto. Quando ele vai dizer em Marcos 8, 34 a 38, o seguinte: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse:
Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Ou o que o homem, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A proposta de Jesus aqui, dá um clique, João Marcos, é clara. Você pode repetir comigo, vamos dizer juntos, essa ideia que centraliza o entendimento desta passagem, vamos lá? O discipulado é uma proposta juntos, de maneira compassada, vamos lá? O discipulado é uma proposta para a vida inteira e não para uma etapa apenas. Olha para mim, amados, eu já ouvi alguém dizer o seguinte: pastor, eu estou dedicando a minha vida agora, trabalhando bastante, por isso que o senhor não me vê aqui, porque ao final da minha vida, me aposentar, tiver parado de tudo, aí sim eu quero me dedicar à obra do Senhor. Tá? O que eu falo para um cidadão desse? Nada, eu tenho que orar pelo infeliz, porque ele não entendeu nada do que é discipulado. O discipulado não é algo que eu faço quando eu tenho tempo. O discipulado não é algo que eu faço numa etapa da minha existência. Discipulado, eu também conheço outras pessoas que falam o seguinte: pastor, eu já estou chegando a determinada idade, deixa os jovens. Eu, quando era jovem, me dedicava, adolescente, jovem, na obra de Deus. Agora eu posso descansar, deixa. O que se fala com um cidadão desse? Também nada, ora, porque ele não entendeu nada. O discipulado é uma proposta para a vida inteira. Não é para uma etapa apenas da nossa existência. Amados e amadas, Jesus sempre cobrou exclusividade. Os termos que nós temos nesse verso, não vou fazer comentário exaustivo, mas os termos que nós temos nesse texto são termos absolutos, radicais. É negar a si mesmo, é tomar a cruz. Quando que o criminoso tomava a sua cruz? Quando ele estava a caminho da morte. Tomar a cruz, amados, na perspectiva bíblica, não é algo bom no sentido humano. Era encaminhar-se para a morte. Amy Carmichael, uma missionária no passado, dizia o seguinte: o cristianismo é uma nova forma de morrer. Estar envolvido na missão é estar envolvido em algo que precisa compreender o nosso comprometimento para a vida toda. Por isso que, dando um clique, João, discipulado é obediência a um chamado. 34 e 35. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Qual a expressão que se repete duas vezes aqui, que eu dei até um tom diferente na voz? Quiser. Tem que ser resultado de uma obediência.
O discipulado, amados, não pode ser uma compulsão. O discipulado não é uma questão de constrangimento. O discipulado não é uma questão de, eu não tenho outra coisa para fazer mesmo. O discipulado é uma questão de obediência. Jesus exige, amados. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduziu assim: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Se alguém quer vir após mim, isto é, tem que ir atrás de Jesus. Ele inaugurou o caminho. Ele é o nosso mestre por excelência. Trata-se, é opcional, alguém, qualquer um, sem acepções, quiser, vontade pessoal, vir após mim, uma postura em relação ao Evangelho, negar-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, isso é, tem que haver renúncia, tem que tomar a cruz, isto é, se identificar com Jesus, e tem que seguir. Seguir é a palavra para discipulado. No original, amados, discipulado é seguimento. É uma palavra que a gente não usa no português nesse sentido, mas o seguimento de Jesus. Seguir a Jesus é se comprometer com o seu evangelho. Amados e amadas, eu olho para esse texto, eu nunca vou me acostumar com esse texto. Se alguém quiser salvar sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Onde está a lógica disso de salvar a sua vida? Salvar a sua vida ou perder a sua vida diz respeito, amados, aos valores que a gente julga relevantes para a nossa sobrevivência. Esse texto diz que quem quer sobreviver a qualquer custo nessa vida, utilizando seus próprios valores, vai acabar perdendo a própria vida. Mas quem perder a sua vida, isto é, quem abrir mão dos valores humanos de sobrevivência da vida, por minha causa, Jesus dizendo, e pelo Evangelho, é que vai ganhar a vida. Olha para mim, amados, que lógica tem isso? Quem se preocupar em ganhar a vida vai perder. Quem não se preocupar em ganhar a vida e a perder, na verdade vai ganhar. Porque a lógica que está por detrás desse texto é uma lógica louca, espiritual. É a lógica de Jim Elliot, que disse, escrevendo em seu diário, aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder, não é um tolo. Aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder, não é um tolo. E quem conhece a história de Jim Elliot, depois você pesquisa, tem um filme, se não me engano, no YouTube, sobre a história dele. Ele e mais 4 rapazes entram ali nas florestas equatorianas nos anos 50, mais precisamente 1956. E ali entre os índios Aucas, o primeiro contato para a pregação do Evangelho, e todos eles são martirizados. Todos eles. E a sua esposa, Elizabeth Elliot, ao invés de ficar frustrada com o Evangelho, decepcionada com Deus, resolve depois se tornar missionária no lugar em que seu marido foi executado. E escreve livros valiosíssimos. Depois você procura Elizabeth Elliot. Amados, quem dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder, está investindo naquilo que é eterno. E se perder a vida, na verdade não é perda, vai ganhar. Essa é a proposta do discipulado. Discipulado é um caminho de cruz. O pastor Hernandes vai dizer que assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, o discípulo precisa seguir a Cristo, não para o sucesso, mas para o Calvário.
Nossa caminhada, amados, ela é para a morte. Mas na morte recuperamos o verdadeiro valor da vida. Por quê, João Marcos? Porque o discipulado, dando um clique, é reafirmação da nossa identidade. Versículo 36 e 37 diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia ganhar em troca de sua alma? E a palavra no original para alma aqui é psique, que significa identidade. Alma. Sentimentos, desejos, afeições, respiração. Mas que é traduzido a nós no conceito de que se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, de que vai adiantar, o versículo 37, ou que o homem poderia dar em troca da sua alma, da sua identidade, da sua psique, daquilo que o distingue dos animais. Porque o que distingue os homens dos animais é a psique. Porque havia outras palavras no grego para vida, mais duas. Zoe, que é vida enquanto existência eterna. Bios, que é vida enquanto biologia, sangue que corre nas veias, vida natural. E psique, que é vida enquanto identidade. Isto é, me perdoe, é filosófico, mas é a consciência de quem eu sou. Eu tenho uma identidade. Não é? Eu sei quem eu sou. O cachorro, por mais bonitinho que seja da sua casa, ele tem bios. Ele tem vida biológica, terrena, natural. Não tem zoe, né? Não tem vida eterna, por exemplo. Não tem noção de que ele vai viver eternamente no céu. Não vai para o céu, desculpa, mas não vai, não é? Mas, e também, igualmente, não tem psique. Ele não se vê como um cachorro enquanto um agente consciente. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: nós corremos o risco, amados, presta atenção nisso daqui, não se perca nisso, de viver uma vida bios. Você está vivo, não está? A pessoa que está do seu lado está viva? Tá. Mas com a alma perdida. Isto é, perder a consciência de quem se é. Nós estamos vivendo uma sociedade altamente tecnológica. E a tecnologia, ela nos rouba muito da nossa consciência de identidade, de vida, de consciência de vida. Porque é tudo muito virtual, imediata. Nós temos, amados, centros de tratamento em alguns países do mundo para viciados em internet, em tecnologia. Além da tecnologia, eu poderia falar sobre a forma que a gente vive a vida, a correria. Eu já compartilhei aqui com vocês, eu vou compartilhar de novo, de um pastor que disse o seguinte: eu tive a consciência de que eu já estava perdendo a minha alma quando eu entrei no carro, chamei minha família para sair e o meu filho entrou na parte do meu lado ali para se assentar. Eu falei: não, meu filho, vai para trás, na cadeirinha. Só que ele já tinha 18 anos. Né? O tom parece exagerado, mas o pai não havia percebido que o filho havia crescido. Isso pode estar acontecendo com você. Você pode estar perdendo seu senso de realidade. Isso é perder a alma. A alma tem a ver com identidade, personalidade e individualidade. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não errar o caminho. Nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não dar tudo que a gente tem
para fazer o tempo correr mais rápido ou mais lentamente, para a gente recuperar as coisas que a gente vem perdendo tão rápido. Discipulado é reafirmar a nossa identidade e nos ajuda a dividirmos o tempo de maneira correta, sem perder a nossa alma. E por fim, o discipulado é confiar em valores eternos. E Jesus vai dizer no versículo 38, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus está dizendo o seguinte, olha, quem se envergonhar de mim nesta geração hoje, adúltera e pecadora, já no tempo de Jesus já era assim, né? Imagina hoje, né? O Filho do Homem também vai se envergonhar quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Aí, o que seria, amados, se envergonhar de Jesus e do seu ensino? Reparando no contexto, nós vamos entender, e o William Hendrickson dá uma ajuda aqui, envergonhar-se de Cristo significa ser tão orgulhoso a ponto de não desejar ter nada com Ele. Se envergonhar de Jesus e do seu ensino é ser tão orgulhoso a ponto de viver uma vida descomprometida, amados, com Jesus e com os valores eternos. É desconsiderar o fato, amados, de que nós somos eternos e de que um dia todos nós estaremos diante do Pai. Ele, Jesus, virá com os anjos, com o Pai, na glória do Pai, com os santos anjos. E nós precisamos, amados, considerar e amadas de que C.S. Lewis está dizendo isso, né? Que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E William Barclay vai dizer que o que importa é como aparecerá aos olhos de Deus o balanço da nossa vida. Até porque, depois de tudo, Deus é o auditor que ao final devemos enfrentar. Olha para mim. Na eternidade, você vai dizer, Deus, eu fiz o curso tal, construí uma casa. Como diz aquele provérbio que o pessoal gosta de dizer, né? Na vida a gente tem que fazer 3 coisas. Me lembra? É ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. É isso? Não vou te enganar, não. No dia final, Deus como auditor, Ele vai fazer uma pergunta, Diego, apenas. Você se envergonhou de mim e do meu evangelho? Porque se você se envergonhou de mim e do meu evangelho, eu também me envergonharei de ti. Um livro de R. Wisby chamado A Crise da Integridade, um clássico. Ele disse o seguinte, Paulo disse, porque eu não me envergonho do evangelho, mas hoje há muitos crentes que são vergonhas para o evangelho. São vergonhas, amados. Por quê? Porque não vivem um discipulado que é confiança em valores eternos. Gente, a gente não vai levar nada deste mundo. Nada neste mundo. Não quero incentivar ninguém a assistir novela, mas eu era criança, na minha casa, infelizmente, assistia novela, e eu nunca me sai da mente a cena do Zé das Medalhas na novela Roque Santeiro, morrendo num cômodo fechado,
com a máquina de moedas produzindo a 100 por hora, e ele morre ali afogado de medalhas. É a imagem que eu tenho de criança do Zé das Medalhas, do Roque Santeiro, e que reforça uma sociedade que a gente vive até nos nossos dias, sufocada pelo vil metal. E Jesus manda dizer a você: se alguém se envergonhar de mim, do Evangelho, porque se existe algo que não vai dar medalha para você, é o Evangelho. Você nunca vai ter o fim do Zé das Medalhas. Nunca. Mas você vai ter o fim de Jesus. Você vai ter o fim de um Paulo, de um Pedro, de um João. Por isso, rapidamente, para a gente terminar em 5 minutos, as aplicações, né, João? Primeiro, o discípulo de Jesus realmente não tem escolha. Ele deve abandonar outras lealdades para se apegar somente ao seu mestre. O discípulo, amados, é alguém que escolhe abandonar outros senhores. Para usar a expressão do Tiago Oliveira, né, um pastor que tem produzido material nordestino, formado pelo Seminário Batista, se não me engano, do Norte, ou presbiteriano do Norte, aí Recife. Ele trabalhou esse conceito da ideolatria. Tá? É abandonar o culto, amados, à idolatria, a ideologias, para seguir somente a Jesus. Hoje em dia esse negócio de seguir virou moda no meio virtual, né? Eu sou seguidor. O Instagram também é seguidor? Seguidor. Twitter é seguidor. O Face eu fui adicionar algumas pessoas e não consegui mais. Aí algumas pessoas queridas minhas disseram: pastor, não tem como eu adicionar o senhor, porque o senhor já tem 5.000 amigos. Eu falei: caramba, eu nem sabia que eu tinha. E nem tenho tantos amigos. Mas Jesus, amados, nos cobra uma exclusividade tal. Se segura aí na cadeira. Lucas 14, 26 e 27. Mas se segura bem mesmo, porque se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aborrecer aqui não é aborrecer de dar trabalho, é aborrecer aqui no original, é amar menos. Isto é, na priorização da vida, ou nas prioridades cotidianas, desconsiderar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a si mesmo, por conta de Jesus, é prerrogativa clara para quem quer ser discípulo. Porque quem não estiver disposto a isso, olha para mim, não pode ser meu discípulo, ser discípulo de Jesus. Repita comigo: não pode. O texto diz não pode. Não é que não quer, vai ver, ele até quer. Mas não pode. João. E o interessante é que quem abandona, isto é, ama menos, seus familiares diretos, acaba recebendo sua recompensa nesta vida. O pessoal aqui de Angra não vive isso não. Mas eu sempre sigo e comento algo sobre as regiões do Brasil, mas sobretudo gosto de falar do Nordeste. Nós temos nordestinos ilustres aqui. No Nordeste, até hoje,
em determinados contextos. João Pessoa, Campina Grande, Recife, não. Tira essas cidades de praia ou de capital. No interior, ainda há, interior mesmo, interior. Cidades com uma rua e a contramão ainda. Pensa assim. Há pessoas que quando se convertem, ou são convertidas, são expulsas de casa. Gente que tem temor. Você pode estar aqui há anos e não quer se batizar porque você não quer. Mas eu estive lá em Junco, a Francisca, a Lidiane está aqui. E eu conversei com uma pessoa, visitei uma pessoa que ela frequenta a igreja há anos. Uma mulher. Não se batiza porque o marido não deixa. Por conta da tradição da família católica, apostólica, romana. Aí você está pensando, mas pastor, então gente que abandona. Tem gente que abandona. Pai, mãe, vai morar sozinho, vai por conta do evangelho. E eu poderia falar também das pressões, eu falei que Angra não tem, mas você tem também as suas lutas. Mas olha o que a palavra de Deus diz para você, tome nota. Pedro um dia chegou para Jesus e falou o seguinte, digo eu, não Pedro, né? Estou parafraseando. Jesus, tá difícil esse negócio de ser discípulo, hein? Nós deixamos tudo e te seguimos. E aí? O que a gente ganha com isso? Lucas 18, 28 a 30. Aí eu não vou parafrasear não, porque Jesus disse assim, preste atenção. Na verdade vos digo, mas eu me emociono com esse texto, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais. Repita comigo, muito mais. Neste mundo e na idade vindoura, a vida eterna. Alexandre, Laci, Ronaldo, Maria, o que vocês tiverem que perder aqui no mundo, Jesus manda dizer que vocês vão ganhar muito mais aqui. E na vida vindoura, está na vida por vir, ainda vão ganhar a vida eterna. E Jesus manda dizer para vocês, tá bom ou quer mais? Por quê, amados? A pessoa perde pai e mãe por conta do evangelho. Mas aqui quantos pais ela ganha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A pessoa, às vezes, tem um irmão ou outro, porque toda família tem um irmão zebra, né? Um irmão estranho. Você perde o contato com seu irmão ou com seus irmãos por conta do evangelho. Aí você ganha quantos irmãos e irmãs aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, amados, lembrando da música do Juliano Som, vai valer a pena. Sempre vale a pena. Eu só vou ficar com essas duas aplicações. Eu tenho outras aqui, mas vou ficar só com essas. Na verdade, dá só mais um clique, só a letra D. E eu vou terminar com a letra D. Tudo que você tem é do Senhor Jesus. Tome nota disso. Nada que você chama de seu é realmente seu. Aí eu vou terminar com uma citação
de um clássico na área de discipulado. O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. E ele vai dizer: nós erramos muito no passado por termos deixado de pregar a mensagem completa. Nós dissemos aos homens que tudo pertence a Jesus, ou que tudo que pertence a Jesus passa a ser deles. Mas esquecemos de mencionar que tudo que temos se torna do Senhor. E se não fizermos isso, não existe senhorio. Ao longo da história da igreja, nós ensinamos isso e até hoje tem gente falando o seguinte: olha, tudo que Jesus tem é seu, hein? Toma posse, se apropria, vitória. Mas nós não podemos também deixar de dizer, Juliana, que sim, tudo que Jesus tem é nosso. Aleluia, glória a Deus. Mas também, Nilton, tudo que nós temos é de Jesus. Abraham Kuyper, né? Não existe nem um centímetro sequer no universo inteiro em que Deus não possa apontar o polegar e dizer: é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Ele possa apontar o dedo e dizer: é meu. É meu. A grande ideia final para terminar, João Marcos, que a gente pense nessa grande ideia como uma oração. O discipulado é uma proposta para a vida inteira e não para uma etapa apenas da nossa existência. Quando a gente tem essa consciência, amados, de que toda a nossa vida e a nossa vida toda são duas coisas diferentes, mas pode ser aplicadas, né? Toda a nossa vida e a nossa vida toda é de Jesus, a gente vai poder dizer como Billy Graham: quando vocês receberem a notícia de que eu morri, não acreditem. Eu apenas mudei de endereço. Eu apenas mudei de endereço.